Hoje, a gente consegue ser tão rápido, eu diria que até mais rápido do que um Institutional Venture Capital para fazer aprovação de investimento, só que a gente consegue alavancar um bicho grande que é a nossa nave-mãe. Então, a gente consegue operar nesse melhor desses dois mundos, né? Pessoal, bem-vindos a mais um Papo de CEO e hoje estamos com o CEO da Oxygia, Arthur Faria. Tudo bem? Tudo jóia. Legal, cara. Obrigado por você participar aqui do podcast. Obrigado por você estar doando esse tempo. E hoje a gente vai falar muito sobre Corporate Venture Capital com o Arthur, galera. A Oxygia basicamente atua com isso, mas não tão somente isso, né? Porque hoje tem muito mais coisa. Extrapola bastante, né, Arthur? Pessoal, antes da gente começar o papo, eu queria fazer uma observação para vocês. Eu tive a doideira de pegar um GetGet aqui novo que grava todas as minhas conversas e transforma em resumos e mapas mentais, pessoal. E aí esses resumos e mapas mentais eu vou disponibilizar para vocês. Só que para eu poder disponibilizar, eu tenho que enviar para vocês, né? Então eu vou deixar na descrição aqui um link para vocês se cadastrarem e receberem todo esse conteúdo resumido e o mapa mental dessa conversa também. Então não deixe de vir aqui, deixar seus dados para poder receber essas informações. Muito doido isso, né, Arthur? Maluco. Tô vendo que você é um early adopter aqui. É demais, cara. Adoro. E é com IA esse negócio. Você é o segundo que eu vou usar, tá? Eu nem vi como é que ficou o primeiro. Então, se der pau, eu vou ter que dar um jeito aqui de resolver. Você me liga, a gente desenha um mapa mental. Boa. Pronto. Justo. Arthur, cara, mais uma vez, te agradecendo por você estar aqui. E eu queria já começar, antes de entender da sua trajetória, contextualizar para o pessoal o que é um corporate... Eita, travou, hein? Corporate Venture Capital. Fala pra gente. Falo sim. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, onde vários outros CEOs estiveram no passado. Vamos lá. Corporate Venture Capital é basicamente o Venture Capital realizado por um corporate. O que é o Venture Capital? É um investimento em capital de risco feito por Institutional Venture Capitals, né, no começo, o Venture Capital tradicional, e empresas são especializadas em investimentos em startups. O Corporate Venture Capital, que a gente vai falar bastante aqui hoje, é quando uma empresa, uma corporação, coloca uma unidade para fazer esses investimentos, né, que é como se fosse um braço aí, né, a ponta da lança da inovação corporativa para fazer esses investimentos em startups de mercado, em pequenas empresas, no caso. Boa. E hoje a Oxygia, ela é uma Corporate Venture Capital de qual ou quais instituições? Claro. Nós não somos apenas um Corporate Venture Capital, né? A Oxygia, ela é o braço de Corporate Venture Capital e Venture Building da Braskem, indústria petroquímica. Boa. Então a gente faz não apenas o que a gente chama do Inside Out, que é você investir em startups de mercado, que é o Corporate Venture Capital, mas a gente faz também o Outside In, que é investir em startups de mercado, mas a gente faz o Inside Out, que é trazer ventures de dentro da companhia para fora, para o mercado também. Projetos que têm o potencial de virar empresas. Então a gente faz essas duas atividades dentro da Oxygia hoje. E qual é a tese de investimento da Oxygia para vocês investirem? O que vocês estão buscando no mercado? Legal. Eu vou falar não apenas da tese, mas como a gente chegou na tese. Muita gente fala o que é a tese de investimento, mas ninguém fala por que chegou naquela tese, que eu acho que é super importante. Pô, legal, boa. Daniel, vamos lá. Voltar um pouco, começou a pandemia, né? Final de 2019, começo de 2020. O pessoal da Braskem, a gente estava olhando, na época eu tinha a cadeira de M&A, estratégia e inteligência de mercado. E a gente não sabia para aonde ia, o que ia acontecer com a Braskem naquele momento, né? A gente não sabia se ia ser o pior ano da indústria petroquímica, se a gente ia sobreviver ao que estava acontecendo. E aí o que aconteceu é que acabou sendo o melhor ano da indústria petroquímica, né? Por uma série de fatores, dentre eles, enfim, uma disrupção na cadeia de suprimentos global, né? Então, quem estava bem posicionado conseguiu fazer resultados, como foi o caso da Braskem e da indústria química e petroquímica como um todo ao redor do mundo. Mas aquilo deixou a gente com uma pulga atrás da orelha, digamos assim, do que outras mega tendências tinham ali o poder de causar uma disrupção na nossa indústria. Então, a gente faz um trabalho extenso, tanto interno quanto externo, para entender quais eram essas mega tendências. E a gente chega à conclusão de que temas relacionados ao fortalecimento de práticas ESG, descarbonização industrial, economia circular, e temas ligados à transformação digital, como a indústria 4.0, tinham esse potencial. Com isso em mente, a Braskem assume compromissos públicos com relação à descarbonização, 15% de redução até 2030,
atingir a neutralidade de carbono em 2050 e também temas relacionados à economia circular, porque a Braskem produz resina termoplástica. Com isso, a gente identifica então que essas duas vertentes, tanto transformação digital quanto sustentabilidade, tinham esse poder. E essa vira a nossa tese de investimento. Então, quando a gente fala na tese de investimentos da Oxygia hoje, a gente está falando dentro de sustentabilidade, economia circular, a gente está falando de descarbonização industrial, novos materiais, transição energética, biotecnologia. E do lado de transformação digital, tudo que traz eficiência para a indústria. Então, temas ligados à logística 4.0, como IoT industrial, computer vision, machine learning, AI e temas ligados à logística 4.0 estão englobados ali dentro. Então, essa é a nossa tese, basicamente. É uma tese muito ligada ao empreendedorismo científico. Legal. E que faz total sentido com a Braskem, né? Inclusive uma avenida de crescimento, porque você ainda está dentro do ecossistema que a Braskem opera, mas com novos braços, né? Acho que o grande problema... Acho que também não é um problema, né? Teses são teses. Mas eu fico um pouco mais receoso quando vejo um CVC olhando para teses que estão completamente distantes da instituição. Sem dúvida. Porque acaba que, dessa forma, ela não tem tanto know-how para julgar o que opera ali. Mas também não acho que é um problema. Só acho que é um ponto de... Não, mas é um excelente ponto. Não só não entender, como não poder ajudar. A gente tem uma regra na Oxygia. A gente só investe se a gente puder ajudar. Então, assim, se aparecer um investimento super interessante, uma OpenAI da vida, o que a gente vai conseguir contribuir? Nada. Esse não é o nosso negócio. Mas se aparecer alguma coisa ligada à parte de biopolímeros, onde a Braskem é a maior produtora do mundo de biopolímeros, a gente consegue ajudar. Então, eu acho que ter esse alinhamento para com a startup, de falar assim, poxa, só invisto se eu puder ajudar, só invisto se eu puder fazer o value creation, e para isso, logicamente, você precisa alavancar o seu parent company, precisa alavancar a nave-mãe, digamos assim, é essencial. Então, de fato, a gente só investe onde a gente conhece, digamos assim, né? Muito alinhado com a tese, essa tese que eu acabei de comentar. E sair fora disso, a gente viu alguns CVCs que fizeram isso, né? E a gente viu que isso cria uma fragilidade e cria até problemas com a perenização dessas atividades em outras empresas. Acaba canibalizando a startup, né? Também. Bom, eu ia citar um caso, mas é melhor não citar. Mas tem um CVC no Brasil que ele operou de forma muito ampla. E uma das startups até que a gente atuou na Hyper, que é a empresa de gestão, marketing e tecnologia que eu te comentei, a gente acabou ajudando essa startup e para crescimento e tal, ela já estava robusta, só que um problema é que ela tinha um CVC como sócio. E isso impossibilitou, por conta de compliance do CVC, que normalmente o compliance ele se posterga para as startups, né? Por conta do compliance e por conta do cap table, a gente não conseguiu fazer com que essa startup continuasse recebendo novos capitais e também dificultou um pouco a expansão dela. Um pouco eu fui modesto, dificultou muito. E quando a gente foi conversar com o CVC, não deu certo a conversa, porque existia uma visão muito diferente do que aquela startup, que era ligada a um outro setor que esse CVC operava. Esse CVC era muito ligado à infra, e essa startup era soft, né? Não era capital intensive, era muito pelo contrário, ela era super linha, ela tinha que trabalhar fluida, com muita capacidade de mobilidade, e isso acabou influenciando num insucesso. Entendi. Não, e a gente... Curioso você comentar isso, né? Você pegar a nossa história, né? Como é que surgiu a Oxygia? Né? Eu vou ligar nesse ponto que você comentou. Boa. Ela nasce de um desejo e uma necessidade do nosso parent company, da Braskem lá atrás. Né? Uma necessidade para tirar de dentro negócios que surgiam, que são as ventures, né? Então a gente não tinha ali, se você vai seguir toda grande empresa, né? Você tem uma série de, como que você está comentando, né? Regras de conformidade ali, então você tem, temas relacionados à parte de suprimentos, enfim, uma burocracia, não quero chamar de burocracia, mas você tem uma estrutura para rodar um bicho grande. Quando você coloca uma startup ali dentro, né? Não funciona. Então a gente viu que nós não tínhamos ali o ambiente necessário para que as nossas ventures pudessem prosperar. Na medida que fazer investimentos em startups de mercado, e antes da Oxygia a gente fez investimento em 2 startups, e uma delas a gente quase matou a startup, porque a gente teve que passar pelo processo da governança interna, isso durou
11 meses. Nossa. E no outro, até hoje, falam que eu fiz um gol de mão para poder fazer a aprovação. Então a gente mostra isso para o conselho de uma forma muito estruturada. O conselho fala, entendemos que a gente não tem, que vocês precisam de algo diferente. O que vocês querem fazer? E o que a gente faz é um trabalho de benchmark. Só que o que a gente foi fazer? No Brasil havia um pouco, como você comentou, assim, não é uma indústria muito desenvolvida no Brasil, mas é uma indústria relativamente jovem no Brasil. Então a gente foi se espelhar e aprender com quem fez isso bem feito e era fora do Brasil. Então a gente fez benchmarks com Intel, com Qualcomm, com BASF, com Siemens, com Bayer, com as principais empresas. Elas são boas. Tiramos ali as principais lições, né, os Key Success Factors de quem fez e fez bem feito e de quem fez e não fez tão bem feito. Então a gente aprendeu muito nesses benchmarks. E a gente voltou para dentro de casa com essa lição e fez ali a Oxygen. Então a Oxygen nada mais é do que uma resultante de todas essas melhores práticas que nós vimos pelo mundo afora, pelas essas principais atividades, aí, as principais empresas que fazem tanto o Corporate Venture Capital quanto o Venture Building, né, que é essa parte de incubação interna. Mas assim, não existe regra, uma receita de bolo única. Funciona para cada um. Mas a gente viu que, por exemplo, ter um certo distanciamento e autonomia da nave-mãe era essencial. A Oxygen é um CNPJ apartado, com suas próprias políticas e as suas próprias diretrizes. Por exemplo, a gente tem uma política de remuneração diferenciada. Isso era necessário. Eu falei, eu preciso disso daqui para poder ir para o mercado e chamar e contratar o talento necessário. Então, a gente tem pessoas ali que faziam parte de private equity, de fundos de venture capital, pessoas que já tiveram sua startup e passaram pelo ciclo completo. No meu caso, eu tenho uma startup até hoje na pessoa física. Então, isso foi necessário. Uma outra coisa que a gente aprendeu, por exemplo, Shadow Endorsement. Não chama Braskem Ventures, chama Oxygen. Tem um motivo para isso. Para dar a tranquilidade para a nave-mãe, assim, com relação a risco reputacional. Pô, você está investindo em startup, você faz um processo de diligência muito menor do que um M&A propriamente dito. Então, a gente aprendeu com isso. E isso facilita com que a gente faça negócios com o concorrente da Braskem, com o cliente, com o fornecedor. Isso a gente aprendeu muito com algumas dessas iniciativas que a gente fez o benchmark, como a Next 47 da Siemens, que é uma potência, ou a Chemovator da BASF. Então, a gente foi aprendendo muito. Então, eu acho que isso ajuda a gente a não incorrer em problemas como esse que você citou. E eles acontecem, né? Então, assim, eu só posso investir de forma minoritária. Eu só invisto se eu puder ajudar. E eu estou ali para ajudar a empresa. Eu vou dar um exemplo para você. Dentro da nossa prática de venture building, da incubação, a gente faz algo super agressivo que eu não vi nenhuma empresa fazer até hoje. Para negócios que surgiram dentro do nosso parent company, dentro de Braskem, que a gente, em teoria, começa com 100%, a gente chama founders, podem vir de Braskem e de mercado. Se vier um de Braskem, necessariamente tem que vir um de mercado, uma coisa que a gente aprendeu. E a gente dá equity, porque eu tenho uma política de remuneração diferenciada, um CNPJ apartado. A gente dá equity para essas pessoas. E se elas forem para o mercado, fizerem uma rodada e forem bem-sucedidas, a gente faz a inversão do cap table, ou seja, eles passam a controlar aquela entidade. E eu quero ficar minoritário, porque eu só posso ser minoritário. Esse é o meu mandato. Para não incorrer esse tipo de problema que você comentou, e acontece muito. Boa, legal. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Interessante já esse modelo, achei interessante, não vi pessoas... É super agressivo no bom sentido, assim. Mas se você não der para os founders a habilidade deles irem para o mercado e seguir o VC route, você está fadado a ter insucesso. Isso é um provedor, né? Porque isso também é ruim para né? Um venture capital, ele tem que dar retorno. Exato. E se você trava as rodadas, basicamente você vai ter que virar uma mãe para essa startup, né? Exatamente. A gente não quer, não apenas por ter que ficar investindo o tempo todo, a gente faz um investimento considerável nessas startups que nascem dentro de casa, né? Nessas incubadas, digamos assim. Mas o que a gente quer é dinheiro de terceiro, inclusive um carimbo. Para mim, vale muito também ter uma iniciativa nossa que foi investida por um outro corporate venture capital ou por um venture capital aqui no Brasil, ou seja, de fora. Então, eles têm um tempo para fazer a tal da graduação que a gente chama. Olha, vocês estão aqui, vocês têm esse investimento nosso aqui, 1 ou 2 anos, e agora vocês vão para o mercado para fazer uma rodada de investimento. Eu só coloco mais dinheiro se você trouxer dinheiro de fora. Então, é saudável também. Legal, boa. E hoje as rodadas de investimento de vocês giram em que tamanho de cheque? Perfeito.
Nós temos 3 mecanismos só para te explicar, dentro da Oxygen, né, para troca com com o ecossistema de startups. A gente tem o primeiro, que é o Venture Building, que então assim, são pre-seed, né, são estágios de maturidade iniciais, estão nascendo o projeto agora. Nós temos o Oxygen Labs, que é um programa de aceleração super interessante, já falo sobre ele aqui, né, para mais seed, digamos assim. E nós temos o Corporate Venture Capital, que ali é mais para Series A e B. E esses 3 mecanismos com essa tese de investimento que é transversal, que é pautada pela sustentabilidade e transformação digital. Na incubação, né, no Venture Building ali, a gente investe de 3 a 4 milhões de reais por ano, de 2 a 4, dependendo da startup, né, por ano. Ficam com a gente 1, 2 anos, mais ou menos. No programa no Oxygen Labs, a gente fez o primeiro batch foi o ano passado. Nós tivemos 324 inscritas, selecionamos 6 e investimos em 3 delas no final do programa. Um cheque de $300 mil em cada uma delas. Esse ano a gente está rodando novamente, tivemos quase 300 inscritas dentro da nossa tese de investimento. Novamente estamos acelerando 6 empresas e para esse ano a gente está fazendo um cheque um pouco maior, de $400 mil. Na medida que no CVC, no Corporate Venture Capital, onde está olhando para a Series A e B ali, basicamente, o nosso cheque mínimo é de $1 milhão, podendo ir até 15. E o fundo, né, a nossa iniciativa é uma iniciativa de $150 milhões, sendo $100 milhões dedicados para o Corporate Venture Capital e os outros 50 para a atividade de Venture Building e aceleração, que acaba sendo como se fosse um Venture Capital, um Corporate Venture Capital. A gente está falando aí de 750 milhões de reais, mais ou menos, que já é bem robusto. Né? Sim, faz da gente, se não for, acho que é a maior, talvez, maior iniciativa, maior comprometimento de um corporate para o ecossistema de inovação e Venture Capital aqui no Brasil. Está beirando o bi já, está bem, bem alto. Quando você separa a parte do Labs e do Venture Building, eu percebi que os cheques são próximos. Qual é a diferença do tempo que vai entrar do cara que vai entrar na parte do Labs e qual é a diferença do tempo que vai entrar no Venture Building? Venture Building, estou imaginando que são projetos internos que você tenta trazer para o mercado. Ou você também monta teses ali dentro e você ajuda esse cara a acelerar. Me conta um pouco mais, para a gente começar, do Venture Building. Perfeito. O que vocês fazem ali? A gente no começo era só projetos internos. Então, a gente tem 3 projetos que vieram de dentro de Braskem, né? Que é a Zaya, a Pace e a Balk, que vieram de dentro de Braskem. Digamos assim, como eles nascem dentro de casa, a gente tem uma influência maior sobre eles. Né? Então, assim, a gente começa controlando, mas, de novo, eu vou virar minoritário ou esse projeto vai morrer. A iniciativa vai morrer. Então, assim, eu só tenho, de novo, mandato para ser minoritário a partir de um certo ponto. Então, a gente tem um nível de dedicação muito grande. A Oxygen, hoje, nós somos em 16 pessoas e ali dentro nós temos tudo. Então, assim, a última coisa que eu quero ver é uma startup nossa gastando tempo com contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento. Então, assim, eu tenho um sistema ali para que a gente possa fazer um shared services, digamos assim, e dar todo o apoio necessário. Eu tenho desenvolvedor de produto, eu tenho pessoal de finanças, pessoal de propriedade intelectual, marketing, RH e por aí vai. Então, a gente age como um grande irmão mais velho, digamos assim. Né? Então, a gente faz todo o acompanhamento e dá todo esse apoio necessário para essas empresas. No Labs, também, ele é um apoio muito próximo. A gente faz e fazer bem feito. Eu nem gosto de usar o termo aceleração, porque é um termo muito batido no mercado. A gente chama esse ano, o nosso programa chama Jornada de Investimentos, onde a gente traz pessoas de mercado. Então, assim, poxa, a gente trouxe o Baia da Upload Ventures, a gente trouxe o Anderson Tis, que agora está à frente da Endeavor. São pessoas assim de mercado, são pessoas que estão em suas startups ali, trabalhando em startups já, em startups que, poxa, a gente trouxe o pessoal da CRM Bônus, que foi na nossa última rodada aqui, eles fizeram uma captação de $70 milhões. Sim. Então, a gente traz gente com, de fato, conhecimento. É um programa que a gente gasta bastante tempo, a gente faz com muito carinho. Para você ter uma ideia, as startups que são selecionadas já ganham uma bonificação ali, como é que fala? Sem contrapartida em equity. Por você ser selecionado e participar no programa, toma aqui R$75 mil. Por que isso? Para que elas deem o comprometimento necessário e possam se deslocar até São Paulo para as masterclasses, para as mentorias individuais ou coletivas que a gente faz ao longo do programa. É um programa de 5 meses, né, que culmina num evento nosso no final do ano. Então, é um programa diferente.
É um programa que a gente gasta bastante tempo e muito focado. A gente nem gosta mais de aceleração por este motivo. E ao final, a gente tem a prerrogativa do investimento. Então, assim, dessas 6 empresas que foram selecionadas, queremos muito fazer os investimentos necessários. A gente tem recurso para fazer investimento nas 6. O tempo dirá se todas vão estar aptas ali ou alguma estará apta a receber o investimento no final do dia. Respondi sua pergunta, porque eu falei bastante aqui. Não, respondeu sim. Conseguiu elucidar bastante. Mas no Venture Building, vocês também... você citou da prerrogativa interna. Vocês fazem também Venture Building externo? Lembrei do que eu estava esquecendo. Fazemos também. A gente começou agora... Eu me empolguei aqui. A gente começou, então, apenas com projetos internos de Braskem. E o que a gente está vendo agora? Tem espaço para fazer um thesis driven. Poxa, uma coisa que a gente vê que ninguém está vendo pelo nosso conhecimento de mercado. Então, a gente tem essa possibilidade, não fizemos nenhum assim ainda. E o que a gente está fazendo agora é indo em ICTs, em centros de tecnologia, para ver se a gente acha alguma coisa que faz sentido. O que a gente vê? Como a gente investe no empreendedorismo científico, é muito complexo. Sim. Eu adoraria ter na minha tese fintech, por exemplo, né? Que é o carro-chefe forte aqui do Brasil, mas nós não temos. A gente, enfim, pelo nosso parent company, pela nossa tese, a gente investe em coisas mais complexas. A gente foi do Manaus Tech Hub ao Tecnopuc no Sul. Olhamos em todos os ecossistemas de startup do Brasil. Para a gente fazer parcerias, levar o nosso nome, falar dos nossos programas, para ver se a gente consegue, ou investir em empresas no Labs, chamar empresas para o Labs, e também passando nos ICTs e vendo, poxa, tem alguém que está começando, precisa de mais apoio ainda? Porque eu tenho estrutura física, eu tenho todo esse shared service que eu posso fazer, dá todo esse conhecimento interno. Então a gente está hoje olhando também para os ICTs. Para você ter uma ideia, isso é quente, essa é nova. A gente avaliou mais de 1.600 projetos, de Senai Cimatec, a iniciativa da Unicamp e outras muitas aqui, Instituto Atlântico. A gente já chegou vários gates, a gente chegou em 10 projetos, que a gente espera que algum desses tenha a possibilidade de que a gente possa investir e incubar dentro de casa. Então a gente não apenas faz dentro de casa hoje, de temas, né, iniciativas que nascem dentro de Braskem, mas a gente está olhando também para o mercado aqui no Brasil para ver se a gente consegue incubar alguma coisa. Legal. E quando essa startup entra, o que vocês oferecem em termos de building para elas? O CSC, que você comentou. E aí tem o quê? Jurídico, financeiro? Jurídico, financeiro, RH, marketing, tudo. Legal. Então, assim, a gente montou... Tech também? Tech também. Eu tenho um desenvolvedor de produto dentro de casa. Legal. O que a gente notou? Que, poxa, se você pegar as nossas incubadas que nasceram dentro de Braskem, por exemplo, cada uma delas teria um time para fazer isso. Eu vou precisar de alguém que faz legal, ou vou contratar terceiros ali e tudo mais. Então, a gente tendo um corporativo mais robusto na Oxy, a gente consegue meio que apoiá-las, né, de uma forma mais eficiente. Se a gente for olhar tudo que a gente investe nessas 3, daqui a pouco 4, né, que já tem uma aqui agulhada na agulha para ser a próxima, seria um valor muito maior, sendo que a gente consegue sinergia ali pelo nosso robustez do nosso corporativo, digamos assim. Legal, boa. E aí no Labs, beleza, entendi o Venture Building, ficou super claro. Na parte do Labs é esse programa de aceleração, que as startups entram, aí também são externos, nesse caso só externos, eles passam por esse programa e no final eles podem conseguir um cheque de 300 mil Isso, dólares. Esse ano de 400 mil dólares. E o que a gente faz? Né? Uma coisa que a gente aprendeu, a gente olhou muito, a gente se inspirou muito no modelo do Y Combinator nos Estados Unidos. É o melhor. Só que eles são Y Combinator, né? Nós somos aqui a versão brasileira, digamos assim. Mas o que a gente viu? Né? Que outros tentaram fazer como o Y Combinator, mas que a gente sentiu que precisava ser um pouco mais founder-friendly. Então, o que a gente fala? Olha, tá aqui, a gente faz um equivalente a um safe aqui, né? Então, poxa, não quero discutir valuation contigo agora. Olha, eu vou me comprometo se você for selecionado, fazer um cheque de 400 mil dólares e eu não quero falar de valuation agora. Pega um desconto na próxima rodada, assim a gente ajuda você a se desenvolver para a próxima rodada. Se nesse ínterim você tiver uma rodada de investimento, eu vou aderir à rodada nas condições da rodada. Então, a gente é muito founder-friendly. Porque a gente viu essa necessidade. Poxa, a gente chamou alguém para o nosso programa aqui e o pessoal está numa rodada. Aconteceu com 2 startups que nós investimos no programa passado. O pessoal estava no meio de uma rodada. A gente falou, não se preocupa. Rasga o que a gente fez aqui com vocês, a gente vai entrar no valuation da rodada. E, poxa, isso já começa com um cheque de 1,5 milhão, 2 milhões, nesse caso, esse ano, 2 milhões de reais, então, mais ou menos. Então, acho que isso ajuda muito, né? Ser esse founder-friendly e ajudar o ecossistema. A gente está aqui para ajudar o ecossistema. E aí, se a rodada foi de 20%, na próxima, né, o próximo round foi de 10 milhões, 20 milhões, vocês vão entrar com 10, 20% da rodada. Ajuda a ancorar a rodada dele, entendeu? E ajuda a ancorar a rodada dele, legal.
Pô, bem Então, legal. é um programa muito robusto, assim, ele... Não, e faz total sentido porque você não mata a startup, né? A grande maioria das startups, principalmente as que falam comigo, né? Eu sou aqui mentor também do Fundadores VC, que é um programa também para... Não é uma aceleração, mas é um curso para os fundadores de startups poderem conversar com vocês. E uma das coisas que a gente sempre fala e que os startupeiros sempre trazem para a gente é, cara, eu tenho medo de conversar com o CVC, sabe? Porque eu não sei se eu vou ficar preso, enjaulado. E eu sei que muita startup já teve problema com isso. Não com CVC, porque CVC é novo, mas com investidores que acabam não te dando esse tipo de programa fair, né? Sim. Porque está muito fair. Agora, uma pergunta que me veio aqui. Na parte de Venture Building, você me comentou que você investe e depois você tenta se tornar minoritário. Me explica um pouquinho mais como é que funciona esse mecanismo. Vamos lá. Então, a gente, quando coloca os co-founders para dentro, a gente tem uma regra. Sim. Tem que ter no mínimo 2 co-founders. Tá. Se vem um da empresa, necessariamente tem que pegar um de mercado. Tá. Ou pode vir 2 de mercado. A gente aprendeu, vou começar por aqui que é importante, a gente aprendeu isso daqui assim, the hard way. Porque o que a gente vê, nem todo mundo tem um mindset adequado quando vem de uma indústria que vai para uma startup. Sim. Vou dar um exemplo, se a pessoa está na indústria, ela tem um projeto e ela estourou o CAPEX desse projeto, o valor do investimento, o máximo que pode acontecer com ela é ter um bônus menor no final do ano. Desse lado da cerca aqui, do lado do oxígeno, digamos assim, se ela estourar o orçamento, ela mata a startup. Acabou o negócio. Acabou. Então isso foi uma constatação, né? Então a gente explica isso para as pessoas e fala, olha, você vem para cá. Mas isso foi uma coisa que eu tive que articular muito bem na Braskem. Eu falei, eu não quero que as pessoas tenham um caminho de volta para dentro de casa, porque elas têm que vir e dedicar 100%, né? Para não falar que o famoso tem que vir com a faca nos dentes e sangue nos olhos, né? Porque elas têm que estar de corpo e alma dentro disso daqui. Então a gente viu a necessidade de trazer, quando vem uma pessoa de Braskem, que são pessoas fantásticas e muito técnicas, de pegar alguém de mercado, para ser bem complementar. Então, essas 2 pessoas se unem, a gente dá a participação acionária para elas, independente se Braskem investiu 1, 2, 10 milhões nessa iniciativa ao longo do tempo, até que ela chegou onde ela está, a gente dá essa participação, a gente teve que criar uma jurisprudência, desenvolver isso com história de advocacia, de como é que a gente faz toda essa questão, de como é que você faz isso da forma adequada para não dar nenhum problema. Foi toda uma... Tanto que a gente guarda isso debaixo de 7 chaves, porque foi toda uma construção, Dario. E legal, aí essas pessoas, vamos supor, aqui a gente tem 2 founders aqui, uma das nossas incubadas, a gente dá 15% para cada um. Fala, olha, legal, a gente vai rodar. Agora você vai para o mercado. Se você fizer uma rodada e for bem sucedido, a gente vai dar aqui para vocês o equivalente para vocês ficarem com no mínimo 51%. Eu já quero ficar minoritário. Caramba. Desse jeito. E para que eles possam depois fazer rodadas subsequentes e dar parte do equity deles em troca por recursos para eles poderem fazer o famoso VC route. Então, é a forma que a gente olhou e falou assim, é uma forma agressiva? Extremamente agressiva. Né? Mas que funciona. Onde é que a gente foi aprender isso? Com, na minha opinião, uma das melhores venture builders que tem no mundo, que é a Chemovator da BASF. Eles fazem, não tão agressivo quanto a gente está fazendo agora, a gente pegou ali o playbook deles e deu uma esticada ainda maior, para que a gente dê de fato essa condição para esses empreendedores. Como é que você tira alguém de mercado que é um second time founder, ou às vezes third time founder, que a gente está... Enfim, agora está contratando pessoas que são second time founders. Quando a gente começou, a gente não tinha muita reputação. A gente é relativamente novo. Mas agora o programa começou a pegar. Então, a gente já consegue acessar founders super interessantes, que já tiveram sua startup, que já tiveram um exit aqui, ou fizeram uma captação mais robusta ali. Então, a gente faz isso. Então, de fato, pode ser que a gente tenha investido já um montante para o mundo de venture capital, não vou dizer que robusto, mas considerável, né, enquanto esse projeto estava dentro de Braskem. E a gente faz sim, dá a participação acionária, o equity para esses founders. E se eles fizerem uma captação, ou seja, pegar dinheiro de terceiro, a gente vira minoritário. Boa. E aí, supondo, me veio a cabeça aqui, supondo que esse cara leve de vocês, sei lá, 2, 3 milhões de reais, né, em investimento. E aí, no round que ele for levantar, ele levante um valuation de 10 milhões. Até se fosse como o outro, né, vocês teriam 30%. Mas aí nesse round, ele já vai para os 51%, porque no final vocês tem uma perda aí, né? A gente tem toda a matemática já, então assim, tem condições mínimas do round que a gente vê para cada uma.
Tá. Então, assim, poxa, tem umas que estão hoje mais robustas, que já trouxe todo um P&D, por exemplo, dentro de Braskem, então tem um valuation um pouquinho mais alto na saída do que outras. Então, a gente faz uma equação para que isso chegue ali no ponto. Cada caso é um caso. Então, assim, poxa, alguém tem que fazer... Empresa A tem que fazer uma rodada dessa magnitude aqui para poder ficar com 51, essa daqui tem que ser um pouco menos ou um pouco mais. Então, essa matemática já está Beleza. Tem uma azeitada ali. Porque senão é muito fácil, né? Eu faço um fundraising aí qualquer e aí já tô com 50%. Não, a gente tem condições ali para que isso aconteça. Legal. E normalmente, pelo fato de ser venture building, já vem com todo... Vem com ativo arrolado, né? Normalmente, Sim. Uma venture building ela acaba se apropriando de oportunidades dentro do próprio CVC. No caso, imagino que muitas dessas venture buildings que vocês operam também tem como cliente a Braskem ou operam dentro do... A gente tem, por exemplo, a Pace é um caso interessante. Ela é uma logtech que ela traz savings para a Braskem milionários por ano. E a gente viu um produto extremamente sofisticado ali, que faz leilão reverso, dentre outras coisas ali, né, para diferentes rotas. E a gente vê que o mercado tem uma necessidade muito grande. Então, assim, você começa com um cliente que já tem nada 2.000 caminhões dia rodando, que é a Braskem, só no Brasil. Então, isso... E para você fazer um produto desse dentro da companhia, né, no nível de uma empresa do tamanho da Braskem, é um nível de exigência muito alto. Ou seja, ele pode ser muito bem recebido no mercado, mas você tem que ver se de fato... Né? Você constrói algo para uma empresa, ele tem que valer para todas as outras, tem que ter um product market fit adequado. Que é a grande dificuldade dos venture buildings que eu vejo assim, né? Uma coisa que nasce de casa para atender a companhia, mas, poxa, aquilo é produtizável da forma adequada, o mercado vai conseguir pegar do jeito que ele está ali ou vai ter que ficar fazendo um monte de adequação? Então a gente se debate muito isso, né? Se depara com isso, né, em algumas das nossas coisas. Mas como você disse, sem dúvida, você larga já largar com um cliente como a Braskem, nem todas têm a Braskem como cliente, mas algumas sim. Mas tão importante quanto ter a Braskem é o primeiro elo da cadeia química do Brasil. Então a Braskem tem milhares de clientes ali, né? Assim, empresas que são grandes multinacionais lá fora, que são menores que a Braskem aqui no Brasil, logicamente. Mas esse acesso que a gente tem é muito valioso. A gente traz isso para a mesa, né? E falando agora sobre o Series A e Series B que vocês operam, né? Que é essa parte de Venture Capital mesmo. O que vocês estão olhando? Bom, a tese é igual para todas, mas como é que vocês estão captando? O que vocês estão fazendo nesse terceiro braço? Para esse terceiro braço, a gente tem um parceiro. Né? E aqui é um ponto interessante. Quando a gente colocou a tese de investimento de pé, eu sou um cara de números, eu preciso ver os números. Boa. Eu falei, poxa... Deixa eu pegar aqui, dentro da nossa taxa de investimento, o pessoal que está fazendo Series C, D e E, porque eu quero ver o cap table e ver quem são os usual suspects aqui, quem que está fazendo os bons investimentos onde a gente gostaria de estar. Uhum. A gente chegou à conclusão, que a gente já sabia, que assim, um grupo de 20, 30 empresas fazem os melhores deals. E o nosso, esqueci de comentar, né? A gente tem a gente é global. A gente foca em América do Norte, Europa, Israel e Brasil. Mas, poxa, quem que está fazendo os melhores deals? E grande parte da nossa tese é muito específica. Infelizmente, no Brasil, é muito complicado de investir. Quando você fala em novos materiais, você fala em biotecnologia, é muito complexo. Aqui é escasso ainda. É muito escasso. Então, necessariamente, a gente vai fazer uma grande parte do nosso capital deployment na América do Norte, nos Estados Unidos, né, e Europa. Então, eu peguei e abri, né, a gente fez esse estudo, abri todos esses cap tables. Aí ficou muito claro que um grupo de 20, 25 ali fazem os melhores deals. Você conhece, os deals são sindicalizados, ou seja, esse pessoal que está fazendo deal junto faz 15 anos, 10, 15 anos, não vai deixar qualquer um entrar. Então eu acho muito difícil que muitos aqui no Brasil falam que não, deal flow não é um problema, eu entro em qualquer deal. Não é tão bem assim. Não. Lá fora, se você não tiver a conexão, você não entra. Então quando a gente fez essa avaliação, a gente viu 2 nomes ali que poderiam que fazem parcerias e que a gente poderia fazer uma parceria, né? Assim, tinham 2 nomes só. Um deles era a Touchdown Ventures, que foi uma empresa com a qual a gente fez uma parceria. A gente faz um co-management do fundo para tudo que é fora de Brasil. Tá. Então, eles ajudam a gente a ter acesso a deals diferentes ali e os melhores deals, né? Deals que a gente não entraria com grandes casas lá fora, grandes nomes de venture capital que a gente não conseguiria, né, aqui do Brasil, né? Seria muita ingenuidade achar que o Arthur, sentado aqui, junto com a equipe, ia fazer os melhores deals no Vale do Silício ou na Inglaterra, ou o que quer que seja, né? Então a gente tem essa parceria para ajudar a gente com esse deal flow.
O que a gente foca bastante? A gente tem 2 investimentos que foram feitos, a Oxy já tem, que eu estou com a equipe rodando mesmo, fevereiro de 23 para cá. Então a gente tem 1 ano e meio aí mais ou menos que a gente está rodando, né? De lá para cá a gente já viu mais de 1.000 startups, né? A gente está com 10 empresas praticamente dentro do nosso portfólio, 2 a gente deve anunciar nas próximas 2, 3 semanas aqui, esperando algumas condições precedentes. Uma delas é via o CVC, inclusive, que vai ser o terceiro investimento nos Estados Unidos, né, desse que a gente está olhando. Mas a gente olha essas partes da tese que são mais complexas aqui no Brasil. Então, toda essa parte de novos materiais, a gente olha. A gente fez um investimento na Asset Watch, que faz Industrial IoT, mas é uma empresa já que com um nível de robustez um pouco mais alto que a gente vê nas iniciativas aqui no Brasil, né? Uma empresa que já tem um post-deal aqui de $200. Então, já está num nível de maturidade diferente. Mas, então, só recapitulando aqui, assim, a gente está olhando essas partes da tese que são mais difíceis no Brasil. O que nos surpreendido são iniciativas que a gente tem visto na Europa, assim, oportunidades. Bastante coisa. A Alemanha inventou a química, né? Os alemães. Então, assim, tem muita coisa que acontece na Alemanha que a gente está cada vez mais olhando ali. A gente tem umas 2, 3 oportunidades que a gente está olhando na Alemanha, algumas coisas na Escandinávia, algumas coisas ali no Reino Unido e Estados Unidos. Então, é aí que a gente fica em grande parte. E aí você entra como co-investimento e co-investimento e co-management. O investimento é todo nosso, né? Assim, da parceria com a Touchdown Ventures. Não sei se é a sua pergunta, Dario. E a gente entra, então, com todo o investimento, eles ajudam a gente a entrar nessa... Entendi. Nesse... Então eles fazem não é um CVC as a Service, eles são parceiros nossos, porque a gente negociou um contrato ali que demorou 6 meses de negociação para que eles fossem um parceiro mesmo, né? Não fosse um CVC as a Service, e sim um parceiro para ajudar a gente nesse sistema. Em deal flow. Em deal flow, mas o investimento é nosso, é só nosso. Perfeito, entendi. Então é full investment de vocês. Full investment então, na nosso. verdade, eles nem têm participação. Não tem participação. Eles têm carry, né? Que todo mundo, como nós, como o pessoal da Oxygen tem carry, eles têm carry também. Perfeito. Legal. Mas é para administração. Né? Exato. Entendi. Cara, legal, interessante o formato que vocês estão pirando, assim. Eu já conversei com alguns CVCs e tá bem robusto. O que eu acho que a gente se difere muito dos outros é que a gente tem muita autonomia. A gente é muito... E de novo, né? Não tem... Cada caso é um caso. Acho que funciona para cada um, vai funcionar de uma forma. Depois que a gente estudou, a gente viu as principais dificuldades que os CVCs tinham por aí, a gente viu a necessidade de ter essa autonomia. Então, por exemplo, o nosso é algo que a gente foi lá, conversou com o conselho da Braskem, passamos isso tudo, eles entenderam, foram muito parceiros, né, entenderam a necessidade, sabem que esse é um jogo de longo prazo. Então, isso ajudou muito a gente. Mas essa distância é importante. Né? Eu brinco que se o nosso parent company é um planeta, a Oxygen é um satélite. Você fica muito perto da atmosfera, você vai crash and burn. Se você ficar muito longe, você vai para o espaço sideral e você perde contato ali com o planeta. Né? Então, achar essa distância... para a gente foi essencial. Então, hoje, a gente consegue ser tão rápido, eu diria que até mais rápido que um Institutional Venture Capital, para fazer a aprovação de investimento, só que a gente consegue alavancar um bicho grande, que é a nossa nave-mãe. Então, a gente consegue operar nesse melhor desses 2 mundos. Né? Mesmo, assim, a gente tem muita autonomia, mas a gente tem muita governança. A gente teve que criar toda essa governança para, inclusive, dar essa segurança, né, para o CEO da Braskem, para os VPs, o VP para o qual eu respondo dentro de Braskem. Então, apesar de a gente ter muita autonomia, a gente tem muita governança. A gente tem hoje 16 pessoas. Tem muito fundo no Brasil que não tem 16 pessoas hoje, né? Sim. Porque a gente foca o quê? No value creation, que foi uma coisa que a gente aprendeu. Não adianta, sei lá, fazer um investimento e virar as costas e ir embora. E não é o que a gente faz, não é o que a gente quer fazer. Por isso que a gente tem a incubação, a gente tem a aceleração e tem também o CVC. Tudo debaixo de um mesmo chapéu ali, né? de um mesmo guarda-chuva, digamos assim, onde a gente usa essa sinergia. Então, a gente é um negócio um pouco diferente. Você nunca vai ouvir a gente falar assim, olha, a gente está aqui para alavancar o business da nave-mãe. Não. A Braskem é uma empresa bem grandinha já, ela faz isso por si só. Nós já temos um alinhamento com ela pela tese de investimentos, né, que foi definida. A gente tem um investimento, por exemplo, na Growpack. A Growpack é uma empresa super interessante, que ela faz packaging, né, que ela faz embalagens com a palha do milho. Ela faz o que a gente chama de fiber molding, né? E faz a palha do milho. Ela substitui embalagens de papel, embalagens de alumínio e de plástico. Olha a gente aqui investindo num produto que vai contra o core business da nossa nave-mãe. Né? Mas a gente está aqui para isso. Né? Então, esta autonomia e essa tese de investimento e autonomia que a gente tem faz com que a gente possa ter esse tipo de posicionamento, coisa que outros CVCs raramente têm.
Não conheço CVCs que tem esse tipo de autonomia. Uma coisa que também me chamou a atenção é que você reporta para a Braskem, mas você é global. Então é a Braskem Brasil ou a... A sede da Braskem é Brasil, né? Então, assim, a Braskem é uma multinacional brasileira. Então, eu respondo, o centro de decisão da Braskem está aqui em São Paulo, né? Então, eu respondo aqui, né? E é global, digamos assim. Eu não fico nem no mesmo prédio da Braskem. Hoje não consigo nem passar mais. Meu crachá não passa mais na Braskem. Que isso, rapaz. Reclama lá com o teu VP. Pô. A gente não tem nenhum sistema com a Braskem. Não, mas aí não pode não, pô. Galera da Braskem, pô, o cara é prata da casa, libera ele. Pô. Legal. Você, dentro das suas investidas, tem a tua tese, você já falou ali de sustentabilidade e também você citou transformação digital. Me conta um pouquinho do que você tem em termos de investimento e só para exemplificar de transformação digital e de sustentabilidade. Perfeito. Vou começar com o Venture... vou ligar todas, vai. A gente tem 3 investimentos no Venture Building, né? Então, nós temos a Pace, que é essa que eu comentei, que é uma logtech, que ela está dentro de transformação digital. Legal. Né? Que faz leilão reverso, dentre outras coisas. Nós temos a Balk. A Balk ela faz Industrial IoTs para clientes de Braskem, para a indústria da transformação plástica. O que a gente viu? Que, poxa, existe um desperdício de centenas de milhões com os produtos que a Braskem vende. Não só a Braskem, mas concorrentes de Braskem. Sim. Que é o que a gente chama de off-spec, produtos fora de especificação. Então, a gente entra com um IoT não apenas para pegar aquilo que quase todos os IoTs fazem, que é temperatura, pressão, potência ativa e coisas dessa natureza, para fazer manutenção preditiva, mas a gente entra com a engenharia de aplicação, que é o conhecimento que nós temos do produto, porque nós fabricamos o produto. Então, a gente vai conseguir um step além ali, digamos assim, um passo além. Então, essa segunda está dentro de transformação digital. Então, Pace, Balk. A terceira é a Zaya. A Zaya é super interessante, ela faz análise de ciclo de vida. O que é isso? Do momento que você tira, por exemplo, pegar essa embalagem aqui, do momento que você tira a matéria-prima do meio ambiente até no momento que você retorna, qual que é o impacto que isso aqui dá? Ela faz a gente chama isso de análise de ciclo de vida, é uma análise científica. E hoje, para você fazer isso, você tem que fazer com consultorias, é caro, demora, é trabalhoso. E eles desenvolveram um algoritmo para que isso seja feito de uma forma mais rápida, né? Para que você possa testar. Pô, se eu vou fazer um novo produto aqui, um serviço, o iFood fala assim, poxa, o que é melhor, que tem menos impacto ambiental? Eu fazer uma entrega de bicicleta elétrica usando uma embalagem de alumínio, ou eu fazer uma entrega de moto usando uma embalagem de papel, plástico ou casca de milho, como é o caso da Growpack. Então, ela faz esse tipo de análise. Então, essa está dentro de sustentabilidade. Então, essas 3 dentro do Venture Building. Dentro do Labs, nós temos 3 empresas que nós investimos no ano passado, no programa passado. Uma é a Logshare, que ela faz backhauling, né, que assim, é o frete de retorno. Hoje, no Brasil, entre 38% e 40% do que a gente transporta é ar, né, como o pessoal gosta de falar lá, o Pedro da Logshare. Isso é um absurdo. Então, assim, poxa, por que não, se o Pão de Açúcar manda um caminhão para uma rota, essa rota vai voltar vazia, por que a Pernambucanas ou qualquer outra empresa não pode usar isso daqui? Eles têm uma plataforma para fazer isso. Super interessante, super importante. Então tem essa que é dentro da transformação digital. Nós temos a Embedo, o pessoal faz computação de borda, empresa ali do Rio de Janeiro, eles usam computação de borda para resolver problemas. Então, uma coisa super interessante, né? Você pegar a indústria automotiva, eles têm vários clientes na indústria automotiva. Eles fizeram um sensor para ajudar em ajuste de porta, que é uma coisa extremamente manual. De uma Ferrari a um Honda Civic, hoje é quase tudo feito manual. E eles desenvolveram um sistema para isso. Super interessante. E a terceira, a Growpack, essa que faz thermofolding, né, que a gente fala, fiber molding, perdão, né, usando aí a casca do milho. Então, são 6 aí, digamos assim, né, entre o Venture Building e o Oxygen Labs. Existe uma outra, que é via o Oxygen Labs também, que a gente está esperando algumas condições precedentes acontecerem para a gente anunciar, que já está praticamente, enfim, já está aprovada. Do nosso lado, só esperando acontecer as condições precedentes. E aí, no Corporate Venture Capital, nós temos 2 investimentos. Na Circular Co, nos Estados Unidos, uma plataforma para fazer comercialização de resina reciclada. Então, qual o nome, desculpa? Circular Co. Tá. É uma empresa, poxa, o founder é um ex-Airbnb, então assim, conhece tudo e mais um pouco de plataforma, super interessante. O segundo investimento é na Asset Watch, que é essa que eu comentei, que já é uma empresa um pouco mais robusta, foi um Series B.
né? E a terceira, a gente está esperando acontecer as condições precedentes para a gente anunciar que deve acontecer nas próximas 2 ou 3 semanas, se tudo der certo. Então a gente tem aí, 10 empresas dentro do nosso portfólio, digamos assim, contando essas 2 que estão para entrar. E temos 6 rodando agora dentro do segundo batch do Oxygen Labs, que a gente espera também fazer algum investimento, né, nessas daí. Ali você tem 3, 4 que estão dentro de transformação digital e as outras 2 dentro de circularidade. Ali. O objetivo do CVC da Braskem, de uma forma geral, é receber exit em cima disso, fazer a venda como um investidor tradicional, ou é sempre estar posicionado para, enfim, continuar sendo uma empresa do grupo? Não, perfeito. Você nunca vai me ouvir dizendo que a gente é um player estratégico. A pessoa fala, você é um CVC financeiro estratégico. Eu sou financeiro. Né? E acho que essa é uma questão de posicionamento, porque eu sou estratégico, eu já estou com a tese alinhada com a Braskem. Então, assim, eu não preciso ficar falando que eu sou estratégico. Eu acho que esse é não vou dizer que é um erro, mas eu acho que é um posicionamento que os CVCs não deveriam ter, porque isso dificulta você fazer transações com os VCs. Porque eles falam, eu quero um cara que é financeiro aqui. Se o cara está pensando, não está pensando em fazer dinheiro nisso aqui, porque eu vou entrar junto com esse cara, né, dentro de uma rodada, ou porque eu vou deixar ele entrar numa rodada. Então, a gente é financeiro. Claro que no começo você não consegue dar resultado financeiro, que é um jogo de longo prazo. Você conhece. Então, o que a gente faz? Olha, nesse começo, os nossos KPIs eles são mais qualitativos. E eles vão agregando a outros KPIs que, à medida do tempo, viram quantitativos. Então, assim, externalidades positivas que eu trago para a Braskem agora são muito importantes. Né? Eu sempre uso um exemplo de que, poxa, hoje, para você fazer um cadastro de fornecedor numa grande empresa, é um caos, demora meses. Eu sei bem. A gente faz em 2 horas. Como startup, inclusive está ali no Cubo, né, num sistema. Poxa, a gente levou isso para dentro de Braskem. A Braskem está analisando. Então, assim, esse tipo de coisa, de como a gente faz no nosso dia a dia, que a gente é um jet ski do lado de um transatlântico, né, se a gente conseguir trazer esse tipo de coisa para dentro de Braskem, é muito válido. Grande parte do nosso portfólio de empresas e algumas que estão dentro do programa hoje do que a gente não investiu, mas que estão ali dentro do nosso ecossistema, a gente tenta fazer com que elas façam negócio com o Braskem. Então, a gente tem hoje umas 5 ou 6 empresas que estão fazendo projetos pilotos, estão com a Braskem como cliente ou estão fazendo POCs dentro de Braskem. Então, essa é uma outra forma da gente estar olhando. Então, assim, a Braskem, sim, eu sou cobrado por um resultado financeiro, mas sim, eles entendem que isso é a partir de um certo momento. E acho que a gente foi muito assertivo, né? E a Braskem foi muito assertiva em dizer, falou assim, poxa, em vez de eu ficar cobrando de você KPIs aqui no negócio que eu não entendo, me fala o que eu tenho que olhar. Então, a gente fez todo um estudo, levantou, olha, você vai olhar isso aqui nos primeiros anos e assim vai indo. Acho que isso ajudou muito nessa discussão. Um ponto importante, né, que eu acho que a gente trata aqui. Quando a Braskem assumiu os compromissos públicos, ficou muito claro o que a gente já sabia. Olha, a agenda de descarbonização industrial é uma agenda multibilionária. E se você for olhar, tanto para isso quanto para a parte de economia circular, não tem a tecnologia ainda no mercado. Então, ficou muito claro que a gente precisava fazer o quê? Acelerar o processo de inovação. E é inegável que grande parte de inovação hoje, não apenas na nossa indústria, mas em quase todas as indústrias, acontece no ecossistema de startups. E isso deu muita força para que a gente fosse lá e montasse o que é Oxygen. Assim, a gente precisa acelerar ainda mais o processo de inovação. E a Braskem tem uma prática de inovação aberta muito robusta, uma das mais antigas do mercado, com PhDs espalhados pelo mundo, uma coisa muito sofisticada. Mas a gente consegue atuar ali como se fosse uma extensão deles. A gente consegue entrar onde eles não entram. E é uma simbiose muito forte ali. Isso ajuda muito também. Vou te fazer uma pergunta idiota, mas que veio na minha cabeça aqui, tá? Tô concatenando agora, então se for ruim... Tenho certeza que não é uma pergunta idiota. Mas se você tem uma tese que é muito conectada com o ecossistema do CVC, mas o CVC não quer posicionar essa empresa para todo sempre, ela quer basicamente ganhar o exit como qualquer outro tipo de venture capital, por que ter uma tese tão difícil por ser alinhada à Braskem, visto que essa empresa em 2, 3 anos talvez esteja em um outro ambiente ali? Você basicamente vai ganhar o exit e você poderia ganhar esse exit de outras formas. Eu acho assim, você não ter conexão com a nave-mãe é aquilo que você comentou lá atrás. Eu acho que assim, isso gera problema. A gente viu alguns CVCs fazendo isso. Sim. O que a gente fez no início? A gente criou um charter, que é aquele documento que fala o seguinte, olha, eu vou investir em Series A, B e C, isso vai ser feito via um SAFE, uma dívida conversível, nessa região, nesse nível de maturidade, eu vou procurar por isso e por aquilo. Isso está muito bem definido, ali é a nossa regra do jogo. É meio que um contrato assinado. Se eu precisar fora da linha, vamos me enforcar ali. Então a gente fez isso muito bem feito. Né? Eu acho que isso ajuda em tempos
bons em tempos fáceis e em tempos difíceis. Eu ainda estou na lua de mel. É o começo. Então, assim, ainda não estão... O pessoal bate e fala, cadê o resultado? Né? Mas vai chegar esse momento. Sim. Então, se você não tiver esse documento pré-estabelecido, eu acho que... E está muito bem alinhado, acho que tem essas dificuldades. Então, o fato de você ter isso dentro isso estiver alinhado com a companhia, muito bom. Mas o que a gente fez? Olha, quando você olha em sustentabilidade e transformação digital, tem interpretação para muitos subsegmentos aí dentro. Então, o que a gente fez? A gente aprovou nesse formato a tese de investimento para que a gente tivesse tempo de estudar para voltar e falar o seguinte, olha, a gente vai estar aqui a segunda e terceira derivada da tese de investimento. Entendi. A gente fez isso com a área de inovação aberta e outras áreas de Braskem. Falou assim, poxa, olha isso daqui, funciona, não funciona? Então, a gente viu quais eram as rotas tecnológicas que eram de interesse, aonde os competidores estavam investindo. Então, isso ajudou muito, Dario. Então, acho que tentando uma resposta longa para a sua pergunta, eu acho que a gente tem sim uma conexão. É importante ter essa conexão, não tem como não ter. Então, a gente tem. Mas a gente tem liberdade. As condições de contorno foram dadas. Dentro dessas condições de contorno, a gente tem liberdade. Não, boa, ótima resposta. Na verdade, a gente falou isso no início. Eu só fiquei me perguntando aqui como a gente poderia facilitar isso. Será que é abrir um pouco mais? Mas aí cai no início da nossa conversa. Né? E você sai da fora que você consegue ajudar, da zona de conforto. Assim, poxa, eu investi em fintech, adoraria, mas você tem uma fintech, é crédito de carbono, a Braskem tem uma mesa que trada carbono em Roterdã, na Europa. A gente consegue ajudar? Consegue. Daria para encaixar na tese? Daria, mas assim, é quase que um stretch. Então, a gente vai aonde a gente tem de fato poder de ajudar, digamos assim, que a gente consegue. Porque, eu tenho um subject matter expertise ali muito grande. Eu tenho centro de tecnologia, laboratórios de biotecnologia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, assim, alavancar isso é muito... Nossa tese é complexa, mas a gente consegue alavancar muita coisa também do lado da Braskem. Boa. Perspectivas de futuro dos CVCs no Brasil. O que você acha que vai acontecer? Qual é a sua leitura sobre o mercado? Você sabe que... Não vou dar nenhum spoiler aqui, mas eu estou como líder do comitê de CVC da BVCap. E a gente está fazendo agora, nesse exato momento, provavelmente a maior pesquisa já feita com CVCs na América, no Brasil, né? Porque a gente está com escopo de Brasil. A gente está fazendo algo diferente, não apenas mandando um link para as pessoas responderem uma pesquisa. A gente está fazendo entrevistas. A gente entrevistou mais de 40 CVCs no Brasil, entrevistamos os profissionais de CVC, entrevistamos os profissionais de algumas corporates, né, e de algumas startups. Então, assim, a gente está fazendo estudos de caso. Então, fizemos um com a Braskem, por exemplo. Pegamos investidas da Oxygen, eu fui entrevistado e pessoas da Braskem foram entrevistadas. Poxa, a Parent Company falou assim, o CVC está suprindo as expectativas que nós imaginávamos? A startup está dizendo, eu estou recebendo um apoio da Oxygen que eu imaginava? Está sendo bom ou não está sendo bom? Então, a gente está cruzando todas essas informações. E daí está sendo muita coisa. Né? O que está claro, voltando à tua pergunta aqui, né, que a gente tem visto de algumas discussões, é muito importante... Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim, que diz que a colheita é obrigatória, a semeadura é opcional. Se você não tiver estruturado, você vai passar por dificuldades lá na frente. Então, acho que assim, a estruturação ela é sempre muito bem-vinda. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que alguns CVCs, como você comentou, acho que eles não tinham as teses muito bem estabelecidas, eles abriram demais o leque. Eu acho que isso trouxe dificuldades. Muito. A maior preocupação que eu tenho, que acho que todos deveriam ter, é a perenização do programa. Não adianta você fazer um fundo só, acaba o primeiro fundo, você para porque não deu certo. Por que não deu certo? Você está trazendo benefícios para a companhia, foi bem estruturado, está bem redondo, azeitado, como é que tem interface com a empresa, você consegue sair daquela zona onde você fica dependente da empresa, que acho que para a gente facilita, porque a gente está bem autônomo. Então, o que eu tenho visto, né, de novo, a gente não pode citar nomes nem nada disso, mas alguns CVCs vão passar por dificuldades. Já estão passando. Tem alguns reformulando time, outros estão saindo do Brasil por razões XPTO, né, de empresas globais. Então, acho que estar bem estruturado é importante. Alguns investiram muito 2021/começo de 2022, pegaram valuations extremamente altos. Isso não ajudou também. Então, num momento como esse, acho que é complexo. Então, eu vejo alguns que estão passando por esse primeiro ciclo, que tem mais tempo do que a gente, inclusive, que saíram daquela famosa lua de mel ali, estão tendo que mostrar resultado e se não tivesse muito bem estruturado, vão passar por questionamentos. Então, tem alguns desses sim, tá? Dario, a gente está vendo. Então, minhas expectativas, acho que assim,
Tem que aprender, tem que fazer muito benchmark. Muita gente vem fazer benchmark com a gente e, poxa, as pessoas foram extremamente solícitas quando eu fui fazer benchmark com elas. Então, eu tento ser o mais solícito possível com quem está vindo. Poxa, como é que vocês estão fazendo o venture building de vocês? Como é que vocês se estruturaram? Já falei com, sei lá, umas 20 empresas aqui, de todos os tamanhos aqui no Brasil, né, para passar um pouco desse feedback. Então, acho que tem que estudar, tem que ver o que os outros estão fazendo. Muito pé no chão, muita humildade. A gente veio muito estruturado, mas com muita humildade. Se você parar para pensar os competidores de Braskem, você está falando de Dow, BASF, empresas gigantes, centenárias, né? Então a gente veio late to the game, mas eu gosto de pensar que a gente veio de forma estruturada, mas mesmo assim com muita humildade para aprender e saber o que não sabe. E até hoje, poxa, a gente erra, a gente pivota, a gente começa de novo. Eu acho que tem que ter um pouco disso, senão você vai passar por dificuldade. Boa, boa. Arthur, o papo tá muito bom. Aula, cara, você tem uma boa didática, viu, cara? Dá para ser professor, hein? Vou te chamar no mais aula lá, né? Opa, à vontade. Dica pro pessoal startupeiro que quer algum momento buscar a Oxygen para investimento. Qual dica você daria para esse cara para ele poder te chamar a atenção, né? A dica para ele entrar é ficar de olho lá no Labs, por exemplo. Mas a dica para esse cara te chamar a atenção, o que essa startup precisa ter para gerar um clique para o Arthur Faria dar uma olhada nela? Você sabe que eu devo receber por dia, sei lá, uns 10, 15 outreaches aí que... Com certeza. Dificilmente eu consigo abrir o e-mail para ver. Né? Eu acho que o primeiro é a forma. Né? Assim como no RH, aquela velha história, né? Você quer entrar numa empresa, você não manda seu currículo para RH. Não funciona. Né? Eu acho que você tem que achar um canal, um interlocutor para uma apresentação. Acho que esse é o primeiro caso. Né? Assim, e não é todo mundo que consegue isso. Se você tiver essa oportunidade, eu estou dizendo, faça dessa forma. Não faça um outreach, um cold call, que é mais difícil. Cai dentro de um pacote, um volume muito grande. Acho que esse é o primeiro. Então, acho que é a forma de você fazer essa conexão. O segundo, seja muito assertivo. Poxa, tem muita startup em falar comigo, nem olha nem o meu website, não sabe nem qual que é a minha tese de investimento. Então, assim, aparece InsurTech. Fala, gente, eu não invisto em InsurTech. Né? Acho que ser assertivo. Já teve casos que, poxa, o pessoal fala assim, poxa, olha, eu sei que você não investe na minha tese, você consegue me fazer uma pessoa de fora que veio para o Brasil, por exemplo, você consegue fazer uma ponte? Com o maior prazer. Acho que isso você mostra que você, enfim, que você não conhece, mas você está buscando aquela pessoa para apoio. Então, acho que isso é um ponto importante. Outra coisa, tão importante quanto o que você faz é o que você não faz. Tem muito startup que fala assim, eu faço o mundo. Você fala, meu, já não tem foco. Boa. Então, assim, saiba o que você faz. Fala assim, isso aqui eu não faço. Eu adoro quando o cara fala assim, olha, eu faço isso daqui, isso aqui eu não faço. Ótimo, tem foco. Eu já sei que não vai estar tirando para tudo que é lado. No começo é difícil, você vai pivotar, fazer isso, aquilo. Mas se não tiver um início ali para ter uma discussão, e não adianta você chegar e falar que você vai abraçar um mundo, mostrando aqueles stands, aqueles sons gigantescos. Para mim aquilo não... Eu olho aqui e falo, não precisa nem mostrar isso aqui. Deixa eu fazer de trás para frente aqui. Eu acho que é muito importante. Então, o que você faz e o que você não faz é importante. A introdução é importante. E, poxa, estuda um pouquinho o fundo para o qual você está conversando ali, entendeu? Eu acho que é o mínimo. Cara, golaço. Pessoal, Arthur Faria, CEO da Oxygen. Arthur, quer deixar suas redes sociais, contato, de repente, como é que a pessoa entra se inscreve, né, Claro. no Labs? Fica à vontade. Legal, gente. Acho que meu LinkedIn é super fácil. Arthur Faria, sem H, a gente estava até brincando aqui. Né? O meu é o de pobre, não é o de rico, não é com H. Arthur Faria, LinkedIn, vocês me acham com muita facilidade. O site da Oxygen é bem fácil, oxygen.com ali. Vocês conseguem, enfim, inscrever a empresa, falar com a gente é super solícito. Enfim, estamos abertos aí. Esse é um jogo de colaboração. Então, a gente colabora e a gente faz assim, com o maior prazer. Poxa, se eu não sou o melhor investidor, eu vou falar e eu vou indicar o que eu puder. Isso acontece muito, então estou à disposição. Boa. O meu vocês já sabem, Dario_Pérez, só seguir no Instagram e no LinkedIn. Não deixe de curtir e compartilhar esse podcast também e manda para seus amigos, manda para a galera que precisa entender um pouquinho mais sobre Corporate Venture Capital, que é algo que eu acredito pra caramba. Acho que a gente, como comentou no início, teve os ups and downs, mas cada vez mais isso vai se tornar mais proeminente no Brasil, porque já é mundo afora. Então, se você ficar antenado disso antes do momento, pode ter certeza que você vai surfar uma boa onda nessa estrada. É isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.
Valeu.